Olá pessoal, pessoas amadas e escolhidas, lendo a Bíblia diariamente. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para darmos continuidade, lendo a Bíblia toda com o apóstolo Erivan Souza. Mas como isso é possível, apóstolo? Lendo a Bíblia diariamente. Amém? Vamos ler nessa ocasião o livro de Números, capítulo de número 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe deles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Orim; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Benjamim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; e da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou se é muito, e como é a terra que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se fértil ou estéril. Se nela há árvore ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim até o Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Senzai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Araão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anaques. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então Calebe fez
calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo de número 14. Então toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nós porá nesta terra, e nola dará. É terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocareis? Este povo vai continuar me provocando até quando? E até quando não irão crer em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e dirão aos moradores desta terra, os quais ouvirão que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, eu rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra,
e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Ora, os amalequitas, os cananeus, habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Araão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas, os cananeus, estão ali diante da vossa face. Cairei a espada, pois porquanto vós desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os em Armon, ou Ormar. Números capítulo 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar, eu e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelha ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de alimentos
trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de 1 hin para o holocausto, ou para o sacrifício, para cada cordeiro. E para cada cordeiro prepararás uma oferta de alimento de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de 1 hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de 1 hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para o holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimento de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de 1 hin de azeite e de vinho. Para a libação oferecerás a metade de 1 hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número dos que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro, que entre vós peregrinar, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei, o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo, em oferta alçada como oferta da eira. Assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada das vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e por encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, e quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina. Uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, que seja dos naturais, que é dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. E estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Araão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estavam declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vós lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos,
pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprireis. E santos sejais vosso Deus, a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Graças a Deus conseguimos concluir mais uma leitura. A nossa próxima leitura será a partir do capítulo de número 16. Louvado seja Deus que nos deu mais esta graça. Então, amanhã nós iremos ler a partir do versículo do capítulo 16. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia toda, lendo a Bíblia diariamente. Vamos orar para Deus abençoar a nossa noite. Pai, no nome de Jesus eu te glorifico, eu te exalto. Peço que o Senhor abençoe esta pessoa que aí está, que o Senhor, ó Pai eterno, agregue a todos aqueles que irão se inscrever, a todos os inscritos no canal, que o Senhor alcance cada um, ó Pai, dos seus parentes, dos seus familiares, guarda-os no período da manhã, à tarde, à noite e à madrugada. Mas agora estes que estão aqui nesse horário noturno, os abençoa com descanso, os abençoa com sono profundo, reparador, que haja, Senhor, cura e libertação neste corpo enquanto essa pessoa dorme. Ao acordar, você não terá mais doença, não terá mais cansaço, não terá mais fadiga, não terá mais dor, não será mais perturbado com variações, com dúvidas ou com contradições negativas de pensamentos que eram para ser positivos, mas estão permeando, estão balançando, estão entre duas situações. Que Deus te esclareça e que toda dúvida saia em nome de Jesus e que em nome do Senhor, alma e o seu espírito sejam fortalecidos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém em nome de Jesus. Marque aí. Deixa aí o seu gostei, o seu joinha, deixa o seu joinha. Você que está passando por aqui, se inscreva, ative os sininhos para que você receba as notificações e todas as vezes que entrarmos aqui, você receba uma mensagem do YouTube gratuita dizendo que já estamos no ar e que você possa curtir, comentar, compartilhar com quem você ama para que as bênçãos dos céus continuem descendo e seja derramada sobre você e sobre sua família. Um beijo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo Lendo a Bíblia diariamente. Deus abençoe em nome de Jesus.